Olá, gente, aquele abraço, sejam bem-vindos a mais um podcast Mentes Pensantes. Como o que você escuta te afeta? Esse é o nosso tema do Mentes Pensantes desta semana. E hoje, primeiramente, eu quero dar os cumprimentos para você, Deise. Seja bem-vinda a mais um podcast Mentes Pensantes. Obrigada, boa noite a todos. Que tema legal, hein? Eu gostei muito da tua indicação, como o que você escuta te afeta, né? É uma coisa que me incomoda bastante, por isso. Imediatamente eu já me veio o círculo de convivência, me veio música, me veio podcast que as pessoas escutam, veio tudo. Mentes Pensantes. Ô moleque, você não presta pra nada. Ô moleque, você não vai ser nada nessa vida, né? Já pensou como é que cresce uma criança ouvindo isso? Ouvindo isso o tempo inteiro. Muitas vezes até numa sala de aula, né? Como pode gravar isso? Vai dar muita discussão, tá? o Pedro, é um tema assim que vai provocar, hein? Seja bem-vindo a mais um podcast. Obrigado. Isso aí é para discussão de 1 hora, para mais. Verdade. Cada ponto aqui que a gente vai falando, impressionante. Depois você vai me falar se você tem algum exemplo lá de trás que te afetou, algo que falaram, você não vai conseguir, você não vai chegar lá, e se de repente hoje você lembra disso e pensa que houve o contrário, né? João, seja bem-vindo ao nosso podcast Mentes Pensantes, prazer ter a sua presença mais uma vez. Prazer enorme. Você como psicólogo, então isso aqui faz parte do dia a dia. Eu que trabalho com escuta e fala, sei como é importante a colocação daquilo que está sendo dito e o que isso gera de aprendizado na vida da pessoa. Então, esse tema é um tema excelente para a gente debater. Mas veja só, vamos com a nossa fala do especialista, Deise, num contexto aqui primeiro. Mas então, como explicar, João, me vem em mente nesse momento, aquela pessoa que nasce numa família turbulenta, uma série de problemas, ouvindo poucas e boas, né? Tendo todos os exemplos de como não fazer as coisas, e essa pessoa dá uma baita pessoa, João, dá uma pessoa boa, uma pessoa que cresce, se fortalece, cria sua família, fazendo o contrário de tudo que ela viveu. Que explicação que a gente poderia dar para um caso como esse, por exemplo? Perfeita pergunta. Então, o que é importante a gente compreender, né? Que tudo aquilo que está sendo dito, ele não precisa necessariamente gerar um comportamento na outra pessoa. Vai sim gerar uma memória, vai sim gerar uma dor, com certeza essas pessoas são frutos e modeladas de uma situação de dor, mas a consciência de que aquele determinado comportamento é, entre aspas, problemático, gera também um start da pessoa quebrar o ciclo. Quero isso para mim. Eu não quero isso para mim. O que é interessante? Da gente entender que as situações ruins, elas também podem nos modelar. Claro que não precisa ser regra a gente passar por situações ruins, mas nos modelar a também ter consciência de fazer diferente, porque a gente sabe o que a gente viveu não foi bom, então eu posso ser o caminho diferente, de dar uma oportunidade de ter uma vida diferente. Deise, e aí, quando você traz um tema como esse, o foco central que você pensou para a gente discutir foi qual? É o que a gente escuta no dia a dia mesmo, sabe? Você já prestou atenção no sertanejo? Bebedeira, traição... Sim. Né? Você escuta um funk, meu Deus, não, né? Aquelas letras não entram na minha cabeça, não consigo. Você já pensou alguém que escuta isso todo dia? Vai achar que bebedeira e traição é normal? Isso. Entende? Porque você vai internalizando aquilo que você escuta. Todo dia. Sabe? Então, assim, acho que Eu entendo, mas eu acho que nesse momento nós temos a própria audiência que alguns concordam, outros não, né? Por exemplo, eu sei de pessoas que escutam o funk pela batida, não estão nem aí com a letra. Não, você põe só a batida daí, não tem problema. Aí é que tá, não tem, né? Não tem funk instrumental? Eu acho que vale a pena estar na mesa essa discussão, porque não vamos aos extremos, né? Tem sim, claro. Pessoas que isso influencia, outras que não. Eu, por exemplo, tenho uma colega que seguiu uma linha mais evangélica, sabe? E ela era do círculo de amigos, que fazia as festas, escutava funk. E ela falou, não, comigo é o seguinte, funk não entra mais na minha casa. Agora eu só ouço músicas gospel porque eu ouvi uma coisa que me faz sentido. Eu escolho o que entra na minha casa. E ok. Tudo bem, né? Uma escolha dela, completamente compreensível.
Porém, ao mesmo tempo, não quer dizer que quem escuta funk Não, claro que não. vai pro inferno ou algo do tipo. Não vamos, né? Sim. Então, assim, vale a pena essa discussão. Eu acredito Eu acho que vai muito de cada perfil, né, Pedro? Sim, eu acredito que assim, falando do cérebro, se eu me expor a algo, mesmo que inconscientemente, então eu trabalho num supermercado que tem música sertaneja todo dia, durante um ano, durante 6 meses. Inconscientemente, aquilo vai se tornar normal para mim. Então, situações de traição que antes, por algum motivo, não eram normais para minha vida, vai começar a se tornar. Entende? Porque eu fui compreendo. exposto àquilo. Mesmo que Né? você não traia, mas qual que é o sentimento que você vai ter quando você vê alguém traindo? Isso. Você vai achar normal. Perfeitamente. Entra na normalidade. É a mesma coisa, eu sempre falei isso com meu pai, e até hoje, nesse exato momento aí, ele deve estar assistindo algum jornal falando de fatalidade, de acidente e tudo. Eu sempre falava com ele, quanto mais o senhor ouvir isso, assistir isso, mais vai ser normal. Acidente, assassinato, mais isso vai ser normal. Inconscientemente. Ainda que ele não sofra um acidente. Mas se caso alguém próximo sofrer, para ele vai entrar na normalidade. Entende? Porque o nosso cérebro é dessa forma. Né? É Quanto mais ele é... influenciável. Isso. Quanto mais ele é exposto, inconscientemente... Eu lembro mesmo de um primo meu que é cristão, e ele canta na igreja. Ele é do Ministério de Louvor da igreja. Só que ele trabalhava numa empresa que só tocava sertanejo. Era uma empresa de calçados. E aí, ao invés de ele cantar, ele passava assim, cantando antes músicas cristãs, ele começou a cantar sertanejo. E a gente ficava brincando com ele, olha o poder do ambiente na sua vida. Você já está cantando músicas... Cara, eu nem parei para pensar, eu já estava cantando aqui. Entende? Sim, Então, sim. existe, isso quer dizer que ele vai trair, como o João falou? Não. Mas que há um impacto na vida dele, isso há. Entendeu? Aí isso se aplica para tudo. Né? Vou consumir um determinado conteúdo na internet. Se o algoritmo joga assassinatos ou acidentes, né? Fatalidades de acidentes, eu vou começar a entender que aquilo ali é normal. Né? O meu óculos, ele começa a mudar. A minha percepção de mundo começa a mudar. Isso é fato. É comprovado cientificamente. E acrescentando um pouquinho do que o Pedro está trazendo aqui, pessoal, o seguinte, o nosso cérebro ele não sabe o que é real e o que é imaginário. Pronto. Então, todas as situações que a gente é bombardeado no dia a dia da gente está sendo tratado como uma verdade emocional para o nosso cérebro. Olha o impacto disso. Outra coisa que eu quero trazer aqui para vocês. Isso nos chama uma responsabilidade do que a gente é para o outro, do que a gente leva para o outro também. Porque não adianta a gente culpar o mundo trazendo informações de que o mundo está bombardeando a gente de situações que nos poluem. Mas o quanto nós também somos responsáveis por aquilo que a gente está levando para todos. Então esse é um ponto importante porque nós também somos responsáveis no sentido de ser professores do outro. Com certeza. Pontos para o podcast Mentes Pensantes nesse momento, que leva sempre uma reflexão, por mais que não tendo muitas vezes a mesma audiência. Eu agora tenho acompanhado bastante lá por Pato Branco. É impressionante o quanto a tragédia da audiência, gente. Sim. É coisa de isso- 100, é por isso 200, que tem 300 muitas mil notícias, pessoas de deles. tragédia. É isso mesmo. Sim. Eu estou falando Por isso de, que os jornais de 100, preferem 200, noticiar 300 mil visualizações da tragédia. E aí você entra nos comentários, então aí dá para entender exatamente tudo que vocês estão falando. Rapaz, o que é aquilo? Perfeitamente. Sabe o que a pessoa está pensando a respeito daquilo? Cultiva uma cultura de pessoas com pensamentos mais catastróficos. Então, eu vou viajar, por favor, meu filho, se cuide. Olha o caos que está acontecendo nesse trânsito. Eu vou escolher... Olha que exemplo, né? Uma mudança de emprego, meu Deus, filho, tu tem certeza que você quer mudar? Olha, tanta gente desempregada, olha esse caos acontecendo. Isso tudo em função de uma situação catastrófica que está sendo estimulada. Seja através da música, seja através das redes sociais, seja através dos meus comentários levando ao outro. Aquelas rodinhas de conversa que só se fecha com bate-papo ruim. Então eu vou buscar o Aislan para falar mal da vida do fulano, do ciclano, do beltrano, mas eu não vou lá levar uma informação legal às vezes para Daisy, compartilhar algo bacana que vai edificar a vida dela. Eu escutei uma vez uma dessas mentoras que
que tem aí pela internet, que a gente acompanha, e ela falou uma coisa que me chamou a atenção. Ela disse assim que as campanhas não deveriam, por exemplo, a campanha contra o câncer de mama. Não deveria ser uma campanha contra o câncer de mama, deveria ser uma campanha pró-saúde. Porque as pessoas, a partir do momento que começou a aparecer as campanhas contra o câncer de mama, mais casos de câncer de mama apareceram. Não, e veja só, Deise, o maior exemplo de normalizar que vocês citam aqui é as carteiras de cigarro. Né? Lembra-se, a partir do momento que houve aquela iniciativa do Ministério da Saúde de colocar fotos de pessoas, olha, o cigarro pode causar isso, né? Mas ao mesmo tempo para alguns normalizou, né? Ao mesmo tempo para alguns infelizmente normalizou. Ele está assumindo aquele risco. Isso. Ele está vendo ali a imagem, mas ele sabe, bom. A gente tende sempre, a gente tende a normalizar mesmo. Sim, e a gente chama isso de dissonância cognitiva. O que é a dissonância cognitiva? Eu tenho a clareza daquilo que me faz mal, mas as minhas crenças anteriores não permitem que eu construa um padrão de comportamento, um padrão cognitivo para essa virada de chave, para essa mudança. Eu faço mesmo com a consciência. Mas assim, vamos contribuir com quem nos assiste com aquela dica, e baseado no tema, como o que você escuta te afeta. Então, finalizando, Deise, qual é a tua dica? Aquela diquinha de ouro para quem acompanhou até aqui o podcast. Abandone o que não te faz bem. Não assista jornal, não assista notícias, notícias essas que não vão mudar a tua vida. Eu adotei isso para mim. Vai mudar minha vida? Eu assisti o Jornal Nacional, vai mudar minha vida? Não vai. Então eu não assisto, já tem uns 5 anos mais ou menos. Mudou minha vida? Não assisti. Sim. Né? Eu vivo mais em paz, sabe? Mais tranquila. Então selecione o que você escuta quando você pode. Que nem Vistorie tua rotina. Exato. Quando o seu primo quer obrigado a escutar lá, de repente perceba o que está ouvindo e não deixe aquilo internalizar, né? Sim. Mas é importante você se perceber. O que eu estou escutando, né? Sim. E um ponto e vírgula, se responsabilize pelaquilo que você também está levando e falando. Isso também. Sensacional. De fato. Pedro, tua dica de ouro. Eu falaria frequente novos ambientes. A corrida foi um novo ambiente que você... Sim. É recente, novo né? ambiente, é recente, novas pessoas. E extremamente saudável, né? Extremamente saudável. Mas a questão é frequente novos ambientes. Qualquer ambiente que seja diferente, que possa te edificar de alguma forma. E olha que dica para quem assiste. Pessoal, quanto tempo você está no mesmo ambiente? Quanto tempo você está na mesma rotina, na mesma prática, assistindo as mesmas coisas, ouvindo as mesmas coisas, convivendo com o mesmo grupo de pessoas? Aí nós vamos chegar no outro tema. Eu quero explorar isso aí. Aí vamos deixar para a próxima, né? E aí finalizamos contigo, João. Eu quero saber aí a tua dica de ouro aí como nosso especialista. Perfeito. Então, fazendo uma síntese de tudo, é importante a gente entender que tudo que o nosso cérebro registra, ele entende como verdadeiro, e isso nos dá uma responsabilidade da gente cuidar o que a gente assiste, cuidar o ambiente que a gente expõe, cuidar aquilo que a gente ouve, indiferente da crença que eu tenha relacionado a eu sei lidar com isso. Você acha que você sabe, mas você não acha que o teu cérebro sabe das coisas. E o cérebro é soberano sobre as suas vontades. E esse é um ponto importante. Então, cuide, porque aquilo que você vive pode sim estar afetando, modulando o teu comportamento a médio e longo prazo. Eu escuto funk, mas eu também escuto gospel. Enfim, esse podcast me fez pensar. Gente, muito um abraço. Bom. Se te fez pensar, tá ótimo. Valeu a pena. Quem se identifica aí, curte, compartilha, manda para todo mundo. Tchau, gente. Valeu.